ter passado na sua mente a pergunta: quem é a esposa de Caim? Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está no canal Reino de Deus, e hoje trataremos um pouco sobre a história de Caim e Abel. O vídeo vai ser baseado na pergunta do irmão Davi Rowe, que fez a seguinte pergunta: se na época de Adão e Eva não existiam outras pessoas, na época de Caim e Abel não existiam outras mulheres, como foi possível então que Caim tivesse uma esposa na terra de Nod? Meus irmãos, quando as pessoas elas falam sobre a história de Caim e Abel ou de Adão e Eva, geralmente elas não veem o contexto que vai englobar tudo o que está acontecendo, né? Certamente a resposta está na Bíblia, a gente vai dar uma analisada nisso. Ainda que a Bíblia não cite nomes, essas pessoas elas estão no contexto. E a gente também vai ver algumas histórias da mitologia egípcia e também de um apócrifo que vai nos dar uma relação, ainda que esse apócrifo eu não considere ele como inspirado, tá? Então a primeira coisa que nós devemos entender é olhar para o contexto de Caim e Abel. Em Gênesis 4 diz que Caim e Abel trouxeram as suas ofertas ao Senhor. E Abel ofereceu a oferta dos animais, né, dos primogênitos dos animais, enquanto Caim ofereceu os frutos da terra. Mas Deus não se agradou da oferta de Caim, enquanto ele se agradou da oferta de Abel. E isso vai fazer com que Caim ele fique desgostoso do que aconteceu, e a gente vai ver que o seu irmão vai ser assassinado por ele devido a esta inveja. Então não tem necessidade da gente falar muito disso, porque todos já conhecem essa história. Depois que ele mata Abel, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, nome de seu filho. Essa terra de Nod, a gente pode fazer um estudo sobre ela um dia, mas ela inspirou muitas pessoas nas nossas épocas, né? Essa terra de Nod, a Bíblia não dá uma explicação clara aqui sobre ela, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas essa terra de Nod, ela vai inspirar muitas pessoas a fazerem histórias de ficção, como histórias de RPG, histórias de jogos de videogames, histórias fantasiosas. E essa terra, ela, segundo alguns contos, era a terra de vampiros, né? Inclusive vai até surgir um livro de RPG chamado Vampiro, a Máscara, onde vai utilizar essa terra como a terra onde Caim seria o primeiro vampiro, e ele seria o pai, né, o ancestral de todos os vampiros, né? Então, no passado, na minha época do mundo, eu jogava essas coisas. Essa terra de Nod inspirou muitas pessoas, né? Mas como o foco aqui não é falar da terra de Nod, é falar da esposa, podemos fazer um vídeo sobre essa terra em algum momento. Então, perceba que aqui diz que Caim, ele coabitou com a sua mulher, ou seja, ele teve relação com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Para a gente tentar entender quem é essa mulher, você precisa ler o restante dos contextos aqui. A primeira coisa que nós temos que entender, irmão, é que a Bíblia aqui, ela não está dando todos os detalhes do que aconteceu. Então tem muitos detalhes aqui em Gênesis que eles não são claros. Por exemplo, você vai ver que a Bíblia trata do sinal de Caim, não dá uma explicação clara sobre isso. Então, do mesmo modo, também esta história desta mulher também não dá um sinal claro, não dá uma evidência clara de quem seja. Mas isso não quer dizer que não exista uma pessoa. Então algumas pessoas ficam fantasiando, achando que Deus fez uma mulher para Caim, achando que a mulher de Caim era um demônio, que seria Lilith, uma série de coisas, né? A gente vai fazer também um vídeo sobre Lilith, que é uma tremenda besteira que ensinam na internet. Lá em Gênesis 5 vai dizer o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, veja uma coisa que é interessante. A gente vê aqui que, claro, a genealogia está mostrando a partir de Sete. Mas você tem que entender que Adão e Eva já tiveram Caim e Abel. Ainda que a Bíblia aqui mostre, né, o transcorrer dessa história aqui a partir de Sete, que veio depois de Caim e Abel, a gente tem que entender, nós precisamos entender que Adão e Eva, durante todo esse tempo, eles não ficaram sem se relacionar. Então, provavelmente no tempo de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas. Ainda que a história de Caim e Abel não cite outras pessoas, você tem que entender que sim, Adão e Eva tiveram mais filhos. Então, quantos filhos você acha que é possível um homem ter em 800 anos? Tem pessoas que vivem aí
50, 60 anos e tem mais de 10 filhos. Então, quantos filhos você acha que deve ser possível gerar em 800 anos? Muitos filhos. Então, quando olhamos para a história de Caim e Abel, no momento do assassinato de Abel, você precisa entender primeiro que a história de Caim e Abel não é uma história que acontece de um dia para o outro. Provavelmente Caim e Abel já tinham mais de 100 anos. É bem possível, 70, 50, 100. Que naquele tempo as pessoas elas tinham uma vida, uma vitalidade muito alta. Então é bem possível que Caim e Abel já tivessem muitos anos. E nesse meio tempo a gente percebe que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E no mundo não haviam pessoas que partissem de outra ascendência. Então todos os homens, todas as pessoas vieram de um ancestral comum. Então provavelmente já haviam mulheres nessa época, ainda que a Bíblia não relata. E essas mulheres certamente eram filhas de Adão e Eva, tá? Então durante esses 800 anos que a gente vê que depois do nascimento de Sete, a gente vai perceber que vão nascer filhos e filhas. Ou você acha que no tempo de Adão e Eva, no tempo de Caim e Abel também não nasceram outros? Certamente que sim. E para complementar isso, a gente vai ler um apócrifo que vai dizer o seguinte para nós, no livro de Jubileus, tá? Lembrando que eu não considero esse livro de Jubileus inspirado, né? E assim como o livro de Jasher, que existe na internet, esse livro dos Jubileus, para mim, ele é um livro de contos rabínicos. Mas ainda assim é interessante que a gente veja, tá? E no livro dos Jubileus vai trazer o seguinte texto para nós no capítulo 4. Na terceira semana, no segundo jubileu, ela deu à luz a Caim. E na quarta deu luz a Abel, ou seja, Eva, né? Na quinta ela deu luz a sua filha, Aiwan. Então, pulando um pouco lá para o capítulo, ainda capítulo 4, no verso 9, vai dizer o seguinte. E Caim tomou Avan, acho que fala Avan ou Aiwan, sua irmã por sua esposa, e ela lhe deu à luz a Enoque. E ao final do quarto jubileu, e no primeiro ano da primeira semana do quinto jubileu, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade e chamou o nome de seu filho Enoque. Então veja, o livro de Jubileus ele nos dá uma pista, demonstrando que esta mulher de Caim seria a sua irmã chamada Avan. E essa sua irmã chamada Avan, justamente, era filha de Adão e Eva. Então veja, o livro dos Jubileus ele está nos dando essa relação. Então, como eu falei, o livro de Jubileus para mim ele é um livro de literatura rabínica que traz contos rabínicos, mas ele traz um pensamento histórico de como as pessoas da época que escreveram esse livro entendiam quem era a esposa de Caim. Nada mais é do que a sua própria irmã, chamada Avan. Então, nós percebemos que aqui, através desse relato, desse livro dos Jubileus, é possível nós entendermos que, segundo essa tradição, né, já entendia-se que a esposa de Caim era a sua própria irmã chamada Avan. E Avan no hebraico significa nada mais do que impiedade, qual você vai ter a palavra Avon, Beitaven, que são palavras que significam impiedades, pecado. Então esse seria o nome dessa mulher. E além do livro dos Jubileus, a gente vai perceber que em outras obras rabínicas, em outras obras, outros clássicos rabínicos, também vai aparecer essa mesma mulher, chamada Avan. Além disso, quando nós olhamos para a mitologia egípcia, você vai perceber que na mitologia egípcia existiam histórias semelhantes. E numa dessas histórias, a gente vai ver a história de dois irmãos. E esses dois irmãos, eles tinham amor de uma mesma mulher, que era justamente a sua irmã. Sete vai matar a Osíris por causa do amor de sua irmã. A gente vai ver que a história desses personagens ela é semelhante à história de Caim e Abel. Eu vou deixar aqui na descrição um documentário sobre isso feito pelo History Channel. Então você vai ver na descrição, esse documentário vai trazer mais detalhes para você. Mas nessa mitologia egípcia vai apresentar esses dois personagens que possivelmente foram inspirados na história original de Adão e Eva. Porque veja, aquele pessoal que estava no tempo do Egito, as pessoas que estavam no tempo aí que foi escrito no livro dos Jubileus, certamente eles tinham tradições históricas orais que vieram de povos mais antigos, e certamente essa história que está tratando aqui, ela tem sim, né, uma realidade, ainda que não plena, tá? Eu entendo que Caim matou Abel, houve sim uma esposa que era irmã dos dois, porque os únicos que poderiam gerar filho naquela época era justamente Adão e Eva. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Essa é a minha resposta, espero que tenha ajudado alguns irmãos. Não fiquem aí procurando abobrinhas na internet, inventando um monte de coisa, histórias de alienígenas e tudo mais, porque isso são fábulas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Cristo.